Ora, boa tarde, aleluia. Hoje é dia 24 de 9 de 2020 e graças a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estamos aqui outra vez. Então, vamos fazer uma pequena oração em línguas porque precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus querido, eu creio que estás aqui comigo e eu me alegro em Ti. Aleluia, ajuda-me a dizer, como tu disseste do Senhor Espírito Santo, Ele não falará de si mesmo. Acho que eu não falo de mim mesmo, mas do Espírito Santo. Meu querido amigo, aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma pequena oração em línguas. Roba Shuriabadá, acho que eu tinha dito, né? Mas não faz mal repetir. Rabashuria maná, gashuparabadá, pachikaramana. Parece uma criança e sou, né? Porque, etc. Já falamos disso um bocadinho à frente. Então agora vamos ler aqui um hino do Hinário Evangélico, o 336. O Seu Espírito Santo está conosco. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Nada podemos fazer sem Ti. Tu és bem-vindo aqui para nos ensinar, para nos ajudar, fortalecer e revelar, para nos transformar, para nos conduzir, para mostrar o caminho para o Rei Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então vamos apresentar uma mensagem, gravar um vídeo para a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O título é Falar língua desconhecida é se tornar humilde, como este menino de que o Senhor Jesus Cristo falou aos seus discípulos. Glória ao Senhor. Aleluia. Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Então, o Senhor Jesus Cristo disse: se não vos fizerdes, aqui em Mateus 17, 27 diz, naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Fosse aqui no planeta Terra todos querem ser maiores. Até o anticristo quer ser maior. Os partidos políticos querem tudo ser maior uns que os outros, né? Então, naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? João Batista, chamado, eu era o primo do Senhor Jesus, disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Com o Senhor Jesus tinha chegado o reino, só que o Senhor Jesus, para ele e para Deus Pai e Espírito Santo, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o Senhor está a formar a sua igreja, e só quando entrar a última pessoa que ele determinou, que ele elegeu, só quando entrar a última pessoa, como já temos dito, é que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, ou a sua igreja irá ter com o Senhor, né? Glória a Deus nos ares. Portanto, continuando aqui a leitura, Mateus 17, 20, mas não era Mateus 17, era Mateus 18, 1 a 6. Diz: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus?
E Jesus, chamando um menino, para dar um exemplo, né? O pôs, ou seja, o exemplo que o Senhor Jesus estava a dar era um menino. O pôs no meio deles. E disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes, como o Senhor Jesus disse ao Nicodemos, necessário é nasceres de novo. Então disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Até podíamos dizer, eles tinham que começar a falar línguas, como crianças. Algumas pessoas pensam que falar línguas é assim, um dom muito importante, mas é um dom dos mais humildes. Assim como no corpo humano temos o dedo pequenino, temos o dedo maior, e a cabeça é o Senhor Jesus, a cabeça da igreja. Então o Senhor Jesus disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. E para entrar, como o Senhor disse ao Nicodemos, tem que primeiro ver, compreender o que é o reino dos céus. Quando o Adão ainda não tinha pecado, ele estava debaixo do reino dos céus, estava em comunhão com Deus, em paz com Deus, amizade com Deus. Mas quando o Adão pecou, ficou separado de Deus, foi posto fora do jardim do Éden. Então o Senhor disse, vou repetir, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Então devemos ser humildes. E para ser humilde tem que receber Jesus, como eu fiz com 19 anos. Eu disse, Jesus, eu te recebo como meu Salvador. E aí comecei a compreender que Jesus é muito maior do que eu estava a pensar. Então, repetindo, portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Glória ao Senhor. E Ramashuri Amanine. E outro, e qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Que as crianças são humildes. Quando um bebê nasce, ele começa a fazer sons, começa a ver os pais a fazer sons, ele também quer, mas ele não compreende o que os pais estão a dizer. Compreende um pouco, mas não muito. Então, o menino começa a fazer sons. Podemos dizer que ele está a falar uma língua com o seu espírito, não com a cabeça, não com o entendimento. Ele está a falar uma língua, ele sorri, isso também é línguas. Ele faz o melhor que pode. Glória a Deus. Então, qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. O Senhor Jesus disse que é humilde lá em Mateus 28, aliás, 11, 28 a 30 diz, vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Acho que disse bem, mas pronto. Então, até podemos ler este versículo. Acho que me faltou aí algumas letras, algumas palavras. Então vamos lá ver. Mateus 11 quê? 28 a 30. Então, aqui diz assim, vinde a mim
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém. O Senhor quer aliviar-nos. E quando falamos em línguas ainda ficamos mais aliviados. Porque aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Vindo a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós... Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, do Senhor Jesus, que sou manso e humilde de coração. Como ele disse, esta criança, né, que é humilde, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, o Senhor Jesus é humilde. E por isso lemos aqui, portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus, porque Jesus é humilde. E depois o outro, e qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. A ver, receber um menino, a pessoa é pequenino, não merece nada, mas os pais dão-lhe tudo. Qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer, que é que está o perigo? Qualquer que escandalizaram destes pequeninos, é o que o diabo quer que a gente faça, como eles são fraquinhos, muitos fazem mal às crianças. Eu já tenho ouvido isso e é tudo coisas muito estúpidas e corruptas. Mas qualquer que escandalizaram destes pequeninos que creem em mim, pode-se referir também aos discípulos, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. A azenha é um moinho e é uma mó enorme. Tem para aí de diâmetro, tem para aí 2 metros ou mais. Serve para moer o trigo, para moer muita coisa, né? Fazer farinha com trigo. Então, repetindo, mas qualquer que escandalizar, que ofender um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e submergisse na profundeza do mar. Portanto, isto quer dizer que o Senhor Jesus quer que protejamos os meninos. E vamos agora mesmo fazer uma oração em línguas por eles, por todas as maldades que estão a fazer contra os meninos, contra as crianças, contra os bebés. Ribarashunika namuri, etika rabadure, riamarashu fanabada, pitikandabada, erashuri abadabana, kushorobo shofonine, goria shofonine, badini, manine, Ruxoromonini. Vamos dizer também, anjos de Deus, queridos amigos, operem sobre as crianças, os meninos, os bebés, protejam-nos como Deus quer. E Ramashuri Manavashonini. E vamos dizer, diabos, vocês estão amarrados. Parem as vossas manobras contra as crianças, contra os meninos, contra os bebés, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, glória ao teu nome. Tu estás a operar, tu ouves as nossas orações. Aleluia, glória a Deus. Portanto, as línguas novas é o que as criancinhas falam. Aos meninos, aos bebés, a criança de colo. Eles falam. Os pais não os percebem, né? As pessoas que os ouvem. Eles dão gritos, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ninguém vai compreender também uma criança, porque eu creio mesmo que é o Espírito Santo que está a usá-los. Usar quem? O Espírito deles. Eles não compreendem a língua do pai, da mãe, a linguagem, nem dos outros adultos, mas eles estão a falar, o Espírito deles, eu creio até mesmo que estão a orar a Deus, né? Como o São Paulo aqui diz, aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo.
Glória a Deus. Portanto, o Senhor é bom. Glória a Deus. E então, continuando, quando uma criança nasce no período da infância, ela usa o seu espírito para não falar na língua dos seus pais. Pois, ou seja, não é para não falar, ela não fala porque não pode, né? Não sabe usar o cérebro ainda, mas usa o seu espírito, porque ela é um espírito. Glória ao Senhor. Usa o seu espírito, e até mesmo o corpo, tem que usar a boca para fazer o barulho, né? Para falar numa linguagem que só Deus percebe. E serve para edificar tanto o seu espírito como a sua alma. A alma é a parte das emoções, dos sentimentos. A alma por vezes fica ferida, né? Alguém que lhe bate, alguém que faz mal às crianças ou às pessoas adultas. Portanto, a criança está a falar o que São Paulo denomina de língua estranha. Em Romanos 8, 27, como dissemos, o Espírito intercede por nós, também os adultos, com gemidos inexprimíveis. Portanto, vamos agora ler glória a Deus. Vamos ler aqui portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, disse o Senhor Jesus, esse é o maior no reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. A pessoa tem que nascer de novo, como o Nicodemos, e tem que perceber primeiro o que é o reino de Deus, depois receber o Senhor Jesus, que é o Rei, e continuar a servir a Deus. Aqui em Atos 2,4 diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus disse: ficai na cidade de Jerusalém até que tu sejais vestidos de poder. E eles depois deviam ir pregar. E eles ficaram, o Senhor Jesus foi para o céu, e no dia de Pentecostes eles estavam reunidos, e o que é que aconteceu? Eles começaram a ouvir um vento veemente, impetuoso, a palavra quer dizer o mesmo, veemente, impetuoso. Então, e começaram a ver línguas de fogo. Isso faz lembrar o que aconteceu no tempo de Moisés também. Aleluia. E, portanto, eles começaram a falar umas línguas que eles mesmos não percebiam. E as pessoas estavam nessa altura da festa do Pentecostes, começaram a percebê-los, porque o Espírito Santo estava-lhes a dar a interpretação, ou então seria de outra maneira. O Espírito Santo estava a usar o Pedro, acho que é mais correto dizer isso, estava a usar o Pedro para falar nas línguas daquelas pessoas que podiam ouvi-los. Isso já tem acontecido recentemente, em que uma pessoa que está a pregar começa a pregar numa língua que ele mesmo não conhece, e as pessoas que conheciam aquela língua começam a dizer que realmente estavam a perceber isso. Eu estou-me a lembrar de um caso, mas não vou agora entrar nesse assunto. Então vamos ver aqui em 1 Coríntios 12, 1 a 7. Diz assim: acerca dos dons espirituais, porque o falar em línguas é um dom. É um dom que não é tão importante como a profecia, porque pode ser tão importante se for interpretada a língua estranha. Então vamos lá outra vez, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não convém que nós ignoremos que Jesus subiu ao céu e deu dons aos homens.
depois diz, vós bem sabeis que eras gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Portanto, os gentios eram aqueles que não eram judeus, não é? Agora, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou seja, Jesus é amaldiçoado. Não, Jesus é abençoado, aleluia. Jesus, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor. Obrigado, Jesus, tu és o nosso Senhor. Senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. E ele ouviu o Pai dizer que Jesus é o Senhor e que o Pai lhe entregou tudo. Jesus disse, tudo o que o Pai tem é meu. E São Paulo diz, tudo é em relação à Igreja. Tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Ora, continuando, ora há diversidade de dons. Há diversos dons. Assim como a mão tem uns dons, os olhos têm outros dons, os ouvidos têm outros dons, a boca tem outros dons, os dentes, o coração tem outros dons, os intestinos têm outros dons, o pâncreas tem outros dons, o esófago tem outros dons, a coluna vertebral tem outros dons, os ossos têm outros dons, as veias, os capilares, veias, artérias e capilares têm outros dons, as articulações nos braços, nas pernas têm outros dons, o cabelo tem outros dons, etc. Portanto, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, ou seja, no caso humano, o espírito da criança, como eu estava a dizer há bocado, é que tem o dom de falar e tem todos os outros dons à sua disposição, só que ainda não estão desenvolvidos. O pai deu uma célula, a mãe deu outra, Deus deu-lhe o espírito e agora o corpo está-se a formar. Então é o espírito da criança que fala. Mas a manifestação do Espírito de Deus, a criança manifesta, o Espírito dele manifesta o que pode manifestar, o que está ainda em criação. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ora, Deus deu o Espírito humano à criança para o que for útil. Mas às vezes a criança começa a crescer, começa a ver os pais a errarem, a fazer coisas erradas, e começa também a fazer. E aí dá-se a separação. Deus não pode tolerar que as pessoas lhe desobedeçam, etc. Portanto, o que estamos a ver agora em 1 Coríntios 12, 8 a 12, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. É o Espírito Santo, ou seja, é como o espírito humano, no corpo humano, é que faz isto. Mas no caso da Igreja, é o Espírito que dá a sabedoria, que dá a palavra da ciência, que dá a fé, que dá os dons de curar, que dá a operação de maravilhas, que dá a profecia, e o outro dom de discernir os espíritos. A pessoa sabe que naquele ambiente há ali espíritos que não são de Deus, né? Numa reunião de igreja, ou assim, ou numa reunião de grupo familiar. E outro, variedade de línguas. O espírito dá variedade de línguas. A pessoa está numa reunião e pode falar várias línguas, como no caso do Pedro, que começou a falar as línguas que os outros entendiam.
E outro, a interpretação das línguas. Portanto, tudo isto são dons que o Espírito Santo manifesta, assim como o Espírito da criança manifesta o que ele pode manifestar, né? Só que o Espírito Santo pode manifestar tudo o que ele quiser, mas tudo é amor. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o Espírito Santo, assim como o Espírito humano no corpo humano, manifesta como ele quer. Desde que não esteja impulsionado por algum espírito imundo, né? Depois o outro, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. É como num motor de um automóvel. O motor é um só, tem muitas peças, mas é só um motor que vai fazer andar o carro, as rodas, etc. Assim é Cristo também. Cristo é o cabeça da igreja. Glória ao Senhor. Portanto, aqui em 1 Coríntios 13:11 diz: quando eu era menino, falava como menino. O que é que falava? Falava línguas, né? Como estávamos a dizer. Falava com o seu espírito, o que ele podia falar. Depois começou a aprender a usar a mente, já falava, no caso, português. Então vou repetir. Quando, diz São Paulo, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, já não precisava, porque já tinha outras capacidades, já não precisava daquelas anteriores. Então, agora aqui em 1 Coríntios 14:2, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. No caso do menino, do bebê, da criança, que ainda não falam, neste caso português, eles falam uma língua desconhecida para as pessoas que os ouvem, tanto os pais como amigos, etc. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Mesmo que o bebê quisesse falar aos homens, eles não iam entendê-lo, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. O espírito da criança está a falar coisas que são mistérios. Mistérios para as pessoas, mistérios para ele mesmo. E só Deus é que percebe. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas está a falar com Deus, porque só Deus o percebe, né? Então, estou-me a lembrar que em Romanos 8, 25 e 26, diz que, como nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo fala de maneira que só Deus o percebe, pois que está a falar em nosso lugar, não é? Irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que eu os aproveitaria? Como a criança está a falar uma linguagem que não aproveita nada às pessoas. Só que como a criança é simpática, é cheia de amor, então ouvimos-lo e sorrimos e ficamos contentes. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, os aproveitaria, se não os falasse ao primeiro da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas fazem som, portanto, uma coisa inanimada faz som, né? Mas ninguém o percebe. Ninguém sabe o que é que está a dizer. Pode ser uma flauta, faz... ou pode ser cítara, ou pode ser
Pronto, se formarem sons distintos e se for combinado na Marinha, no Exército, nas Forças Armadas, isso é utilizado, porque um toque qualquer, quando toca as pessoas ficam em sentido, quando toca avançam a correr, ou vão andar, ou começam a fazer ginástica, sei lá. Portanto, da mesma sorte, se as coisas inanimadas fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Portanto, a criança ainda não sabe formar sons distintos, mas depois começa a aprender com o pai, a mãe, os amigos, né? Etc. Porque se a trombeta, no caso da trombeta também, não der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? E diz também a palavra de Deus, quando Jesus vier, ouvir-se-á um som de trombeta, etc. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, ou seja, que os outros percebam, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como falando ao ar. Ou seja, a criança, o bebê, que ainda não fala em português, no caso, está como que a falar ao ar, mas depois vai se aperfeiçoando e vai conseguindo falar bem, e depois vai estudar para a escola e vai sendo uma pessoa útil à sociedade onde ele está inserido. Agora vamos ler em 1 Coríntios 14, 13, 18. Por isso, o que fala língua desconhecida, ore a Deus para que a possa interpretar. A pessoa deve pedir a Deus, Pai, dá-me capacidade de interpretar as línguas que eu estou a falar ou que os outros estão a falar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Ou seja, o espírito da criança está a orar bem. Só que, pronto, como dissemos, a mente ainda não está desenvolvida. E vai continuar a desenvolver-se até que depois morre, não é? E vai ter um corpo novo, para a glória de Deus, vai receber Jesus, etc. Portanto, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, ainda não consigo. Glória a Deus. Farei, pois, orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Ou seja, a criança já se envolveu, no meu caso era uma criança, não me tinha desenvolvido, a minha mente não compreendia, mas depois fui para a escola, aprendi, então agora já posso orar de duas maneiras, porque se eu orar na língua desconhecida, o meu espírito ora bem, como a criança, o espírito dela orava bem, né? Mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, a criança também, o entendimento não ficava sem fruto. Ficava sem fruto. Ou seja, não produzia nada, as pessoas não percebiam, etc. Farei, pois, orarei com o espírito. Agora a criança, pronto, já cresceu, já foi para a escola, vai orar com o espírito em línguas, porque é um filho de Deus, recebeu Jesus, nasceu de novo, foi batizado com o Espírito Santo, e o Espírito Santo quer usar a sua boca para orar, orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Como eu agora já posso orar com o entendimento, então oro. Eu digo, por exemplo, o Pai Nosso estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É claro que Deus, segundo Efésios 1:3, já nos deu tudo o que a gente precisa.
Às vezes só precisamos é de dizer: Pai, eu venho receber agora a tua bênção de poder falar em línguas e poder ter interpretação. Amém, glória a Deus, etc. De outra maneira, se tu bem disseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto amém? Ou seja, se a criança estivesse a orar só com o Espírito, só a chorar, só a fazer ninguém o ia perceber, como dirá que ocupa o lugar do indulto. No caso dos adultos, são pessoas que não sabem falar português, no caso, como é que diria o amém? Como é que diria se concorda ou se não concorda sobre a tua ação de graças? Ele está a agradecer: Pai, obrigado, já recebi saúde, prosperidade, mas o outro não podia concordar porque não percebia, né? Portanto, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, com o Espírito a pessoa dá bem as graças, mas o outro não é edificado, porque ele ouve, mas não percebe. É como estar a ouvir uma música que não tem sentido, né? Que não é agradável, etc. Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Glória ao Senhor. É importante nós falarmos muitas línguas, porque São Paulo foi um homem muito abençoado, escreveu uma grande parte do Novo Testamento, viu o Senhor Jesus no caminho para Damasco, capital da Síria, e foi um homem muito abençoado, glória a Deus, muito usado por Deus. Então, vamos ler agora aqui em 1 Coríntios 14, 19 a 23. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras, na minha própria inteligência, seja com a sua mente, né? Na língua daquele povo que está a ouvir. Antes quero falar na igreja 5 palavras, na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros. Ou seja, eu com a minha mulher gosto de lhe ler ou de fazer ouvir aquilo que eu digo, para ver se há algum erro também. Portanto, todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras, na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros. Ou seja, mata-se 2 coelhos com uma cajadada, né? Do que 10.000 palavras em língua desconhecida. É como ter 10.000 cajados e não conseguir apanhar coelho nenhum. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. É claro que a criança cresceu e São Paulo fala já com ele, é adulto, como falava com o Timóteo, o jovem Timóteo, já fala com ele de outra maneira, porque o Timóteo já percebia a linguagem que o São Paulo falava. Agora diz: está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios, diz Deus, falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Porque quando nós falamos línguas, nós começamos a ver que o Espírito Santo nos usa, que nós começamos a ficar mais edificados, que nós começamos a ter mais desejo de servir a Deus. Então, é como lemos que está escrito na lei, por gente de outras línguas, e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Ou seja, eles precisavam de nascer de novo, né? Precisavam de receber Jesus, dizer: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. De sorte que as línguas são um sinal. As línguas são realmente um sinal. A pessoa ouve falar línguas e diz assim: mas eu não percebo, eu não sei falar aquelas línguas. Com certeza eles devem ser de Deus. Pronto, é claro que alguns falam línguas e não são de Deus, mas isso eles é que vão ter que dar contas, não é?
não recebem Jesus, estão perdidos. O Senhor vai dizer que não os conhece. De sorte que as línguas são um sinal para os fiéis. São um sinal, não são um sinal para os fiéis, mas para os infiéis. O infiel, como eu estava a dizer há bocadinho, começa a ver, estas pessoas falam, são diferentes e são boas, são pessoas que amam, que perdoam, que são boas, estão cheias de amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é o fruto do Espírito. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis. Os fiéis já falam línguas, não precisavam, não é? Mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Porque o Senhor Jesus disse que estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios. Amém. Fora demónios. E estes sinais expulsarão os demónios e falarão novas línguas. Portanto, nós somos fiéis a Deus, falamos novas línguas. Repetindo. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis. Os infiéis não gostam de ouvir a palavra de Deus. A profecia não é sinal para os infiéis. Eles gostam mais de ouvir línguas, mas de ler na língua deles não gostam, no caso, em português. Mas para os fiéis, aqueles que são de Deus, ouvem a palavra de Deus, gostam de ouvir. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estás loucos? Sim, podem dizer que estamos loucos, eles não percebem, mas eles acham que há ali qualquer poder de Deus, né? Qualquer poder que eles não conhecem. Agora vamos aqui a 1 Coríntios 14, 24 a 33. Glória ao Senhor. Mas se todos profetizarem e algum indulto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Se eles quiserem entrar, se eles quiserem ir às reuniões. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, porque o Espírito Santo vai revelar o que é que eles pensam no caso do Senhor Jesus. O Senhor Jesus sabia o que é que as pessoas estavam a pensar. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos. E, assim, lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus. E certo, pode ser que eles recebam Jesus como Salvador, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que farei, querido Espírito Santo? Vamos fazer aqui uma oração em línguas para percebermos melhor. Querido Espírito Santo, ajuda-nos a orar. Rabito Karamanini, Patapoti Paranini, ai, oi, oi, ai, 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 oi, oi. Eu estou a falar como criança, estou a falar línguas, como o Senhor Jesus disse. Glória ao Senhor. Fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Fareis, pois, irmãos. Devia ser assim, mas geralmente não é, porque as pessoas também não são apóstolos, não são pessoas ainda capazes. Precisam de aprender, não são discípulos ainda. Fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, e devemos juntar-nos, para estudar a palavra de Deus, cada um de vós tem salmo. Só pode louvar a Deus como salmo. Tem doutrina, já aprendeu a doutrina, então pode ensinar. Tem a revelação, o Espírito Santo revelou-lhe alguma coisa sobre línguas, ou assim, ou tem língua
língua estranha, ou tem interpretação, a pessoa pode ter a interpretação e deve falar, desde que não vá além do que está escrito, não é? Faça-se tudo para edificação. O alvo do Espírito Santo é que haja edificação. Também diz no outro lugar: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que não serve para nada, né? Nem para edificação, nem isso. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou quando muito 3. E por sua vez haja intérprete. Portanto, se alguém falar em língua desconhecida, não deve ser muita gente a falar, mas apenas por alguns. E por sua vez haja intérprete. Ou seja, devemos esperar, vamos dizer, na fila, né? Mas se não houver intérprete, não houver ninguém que tenha a interpretação, a pessoa está a falar em línguas, mas vê que ninguém interpreta, então deve calar-se, esteja calado na igreja. E fale consigo mesmo e com Deus. A pessoa pode falar baixinho. E Deus pode lhe dar até a interpretação, mas ele não tem a certeza de que aquilo está de acordo com a palavra de Deus, etc. Cada um depois vê com sabedoria, não é? E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Os profetas devem falar sempre de acordo com a Bíblia, não é? Então os outros devem julgar e ver se realmente está tudo de acordo com o que está escrito. Não devemos ir além daquilo que está escrito. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. É como eu disse há bocadinho, espere que o outro se cale, está na fila, espere um bocadinho. Se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Quando o primeiro se calar, o segundo pode falar, não é? A seguir, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros. Se houver tempo, em vez de ser 2 ou 3, possivelmente até poderia serem mais ainda. Por todos podereis profetizar uns depois dos outros. Quando um acabar de falar, o outro fala. Para que todos aprendam. O alvo deve ser sempre ensinar a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E todos sejam consolados. Então o alvo deve ser que os outros que nos ouvem aprendam a palavra de Deus e sejam consolados, fiquem alegres, felizes. E os que não ficarem alegres ou felizes é porque também não querem ouvir, ou têm algum problema de pecado, então precisam se arrepender, precisam, em vez de levar a oferta, irem ter com aquele a quem ofenderam, etc. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos, se não houver paz numa reunião, então, como diz, porque Deus não é Deus de confusão, não de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Vamos ler em 1 Coríntios 14, 39 a 40. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibares falar línguas. Há pessoas que, mesmo sem perceberem nada das línguas, e afoitam-se, tornam-se intromitivos, intrometem-se sem saber e começam a dizer: não, as línguas não é para hoje, não sei o quê. Então estão a proibir, ou seja, embora não proíbam, não digam não faça isso, vou-lhe bater. Não, mas proíbem porque estão a criticar algo que não conhecem e que vai além daquilo que está escrito. O São Paulo nunca mandou, nem o Senhor Jesus, parar de profetizar ou de falar línguas, ou de usar os dons. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas.
nem diretamente nem indiretamente, porque Deus é claro que de Deus não se zomba. Tudo o que o homem fizer também se fará. Então, o que Paulo diz é: faça-se tudo decentemente e com ordem. O alvo é o que a gente leu aqui acima, para que as pessoas aprendam e sejam consolados. Então devemos ter cuidado com o que fazemos, porque de Deus não se zomba, como eu disse. O que o homem semear, também se fará. Agora aqui em Efésios 4, 7 a 11 diz: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, Ele deu dons a cada pessoa e que cada pessoa deve fazer só o que Jesus manda. Por isso diz, subindo ao alto, Jesus subindo ao alto, levou cativo o cativeiro que o diabo tinha posto sobre o Adão e Eva, as maldições. O Senhor Jesus levou isso tudo e deu dons aos homens, assim como o espírito da criança deu dons à mente que foi crescendo, assim a igreja, conforme vai crescendo, vai se tornando discípulo, etc., e vai sendo útil. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, o que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra para nos salvar, para nos libertar, para nos dar dons. Então, o Senhor Jesus que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Portanto, são 3 céus, mas o céu onde Deus reina, onde Deus manda, Ele é a própria luz do seu céu. Agora, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O João Batista não queria que batizasse Jesus e Jesus disse: deixa para que tudo se cumpra. Aqui diz: subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Jesus não precisava de ser batizado no Jordão por João, mas ele fez isso porque ele tornou-se parte dos seres humanos. Ele nasceu de uma mulher, Maria, e ele queria cumprir todas as coisas. E o Senhor Jesus mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. É o Senhor Jesus que dá estes dons, porque Ele libertou-nos das maldições, como eu disse há bocadinho. Portanto, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e outros para doutores. Glória ao Senhor. Portanto, Efésios 4, 12 a 16 diz: querendo o que é que o Senhor Jesus quer? Quer o aperfeiçoamento dos santos, das pessoas que receberam Jesus como Salvador. Para quê? Para o ministério. Para quê? Para edificar o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? São as pessoas que receberam Jesus e que o seguem. E o outro, até que todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, devemos chegar à unidade da fé do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha uma fé fantástica e nós também temos pela sua graça. E ao conhecimento do Filho de Deus. Nós vamos crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E chegarmos ao homem perfeito, como Jesus é perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E o outro, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Como vimos no princípio, o menino, o seu cérebro ainda não estava desenvolvido, e no caso de muitas pessoas na igreja ainda não são discípulos, ainda não aprenderam a palavra de Deus. Então, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda, é como a criança, se não for para a escola, não aprende, não pode ser útil ao país e à igreja. Repetindo, para que não sejamos mais meninos inconstantes,
Toda a glória a Jesus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda. É como andar ali num baile à roda sem sentido nenhum, por todo o vento de doutrina. Não devemos ir atrás de todo o vento de doutrina, mas não devemos ir além do que está escrito na Bíblia, e que o Espírito Santo ajudou a Igreja no início a mandar escrever, etc. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, mas só pela doutrina de Cristo, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Vão buscar filosofias, vão buscar falsas ciências, vão dizer que são cientistas, que são anticristos, que são isto, são aquilo, mas não são nada. Então, no fim, como eu disse há bocado, Jesus vai dizer que não os conhece. Antes, seguindo a verdade, é amor. Nós devemos seguir a palavra de Deus, é amor, não é com gritarias, mas é amor, é perdão, é tudo isso. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, devemos ser iguais a Jesus. E depois, no fim, vamos receber também um corpo como o dele. Já não morre, etc. Como o dele. Do qual todo o corpo, a Igreja, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor, perdão. Glória ao Senhor. Então, vamos ler aqui em Efésios, capítulo 4, versos 17 a 24. E digo isto e testifico no Senhor, ou seja, era Jesus que estava a ensiná-lo e ele tinha aprendido, São Paulo, com o Senhor Jesus. Para que não andeis mais como andam também outros gentios na vaidade da sua mente, devido ao pecado e à maldição, e devido às crianças conviverem com os adultos que não são nada santos e nem sabem o que a Bíblia diz, a criança torna-se muitas vezes vaidosa, entenebrecidos no entendimento, não aprenderam nada da palavra de Deus, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Se a pessoa não conhecer a palavra de Deus, a doutrina do Senhor Jesus, torna-se separada da vida de Deus. Não compreende, a sua mente está vazia e o diabo brinca com eles. Portanto, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Como são ignorantes, eles não têm fé, são duros. Vivem pelo ouvir pela palavra de Deus, mas eles não querem ouvir, eles acham mais graça a coisas só para rir, e bailes e coisas assim que não adiantam nada, não edificam. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Ou seja, algo que é impuro, eles gostam mais de seguir. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Nós devemos, essas pessoas de que eu estava a falar e que estamos a ler, deviam receber Jesus como Salvador. E nós, cristãos, devemos ir e pregar-lhes o Evangelho. Então, que não seja falta nossa pregarmos o Evangelho. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Aqui está o valor da Igreja. Se a Igreja não existisse, já ninguém sabia de nada. Mas o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha Igreja. As trevas não vencerão a luz. Amém. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Não há mais ninguém que seja a verdade, só Jesus Cristo.
que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, se corrompe pelas concupiscências do engano. Ou seja, a alma das pessoas está cheia de tristeza, de ofensas, e fingem tão alegres, e fingem que são alguma coisa, esforçam-se, mas estão perdidos. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Quando nós lemos a palavra de Deus, a palavra de Deus limpa-nos, é como a água, e o Espírito Santo faz o seu trabalho. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Vão enganando e sendo enganados, morrem e vão para o inferno, porque não recebem Jesus, ou porque não ouviram, sei lá, Deus depois é que vai julgar. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Quando nós lemos a palavra de Deus, estamos a renovar-nos. Glória ao Senhor. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, a nossa vida é transformada. E a pessoa começa a revestir-se do novo homem. Assim como uma pessoa que estivesse morta e ressuscitasse e depois fosse desenvolvendo a sua mente. Vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Justiça, ser justo como Deus é justo. Ser santo como Deus é santo. Amém. Nos Efésios 4, 25 a 31. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, ou seja, nós, a Igreja de Jesus, somos membros uns dos outros, não devemos enganar-nos uns aos outros. Depois diz, irai-vos e não pequeis. A pessoa pode-se irar, não é? Mas depois pede perdão e não fica ali a pensar naquilo e a alma ferida. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, se a pessoa puder no próprio dia, vai ter com aquele a quem ofendeu, ou vai falar com ele porque, sei lá, não se entenderam. Diz, não dê lugar ao diabo. Quando a pessoa realmente se quer vingar, se quer, é ignorante, isso tudo, está a dar lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Podemos fazer aqui uma oração em línguas para que as pessoas encontrem emprego, para que haja patrões justos, que não roubem os trabalhadores. Xicarabarabara, xuniabada. Estou a fazer como criança. É o dom mais pequeno, mais humilde, é línguas. Mas Deus percebe. É também útil, é muito útil para a própria pessoa que se edifica a si mesma. Né? Pois diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavras que não edificam, palavras que não fazem nada de bem. Mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ou seja, a pessoa que ouve o cristão a falar, o discípulo de Jesus, e fica bem disposto e vê, esta pessoa é uma pessoa honesta, pá, o que ele fala serve para o bem do povo, pá. É uma pessoa que vê-se que ele é uma pessoa útil, que é santo, e as pessoas ficam contentes. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Isso é o principal. O Espírito Santo também fica contente se nós formos úteis à sociedade, às outras pessoas, às crianças, sei lá, a todas as pessoas que nos ouvirem, até mesmo à natureza. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós estamos ligados com o Espírito Santo. O Espírito Santo não fala de si mesmo, mas fala de Jesus. E Jesus fala do Pai. E, portanto, o Espírito Santo não fica contente se nós vivermos injustamente ou se não pregarmos a palavra.
Toda a amargura, ira e cólera, amargura, a pessoa está amargurado, deve, oh pai, ajuda-me a ficar contente, ajuda-me a ver qual é o problema e qual a melhor solução. Portanto, toda a amargura ou ira, a pessoa está irado. O diabo traz pensamentos de ira e pensamentos que são dele e a gente vê e a gente deve expulsar fora pensamentos em nome de Jesus. Eu sou um servo de Deus. Toda a amargura, ira e cólera também, fica polarizado. E gritaria, a pessoa apetece-lhe gritar. Onde há gritaria, há confusão, é obra do diabo. E blasfémia, e malícia, a pessoa está com malícia, pá, se eu puder enganá-lo, o dinheiro dele é meu, pá. É como o caso daqueles advogados, que o homem tinha uma vaca, e um dizia a vaca é minha, e o outro dizia a vaca também é minha, e eles diziam não, a vaca é nossa, vamos dividir a vaca ao meio. E eles é que ficavam a ganhar porque enganam os pobres, né? E isso não agrada a Deus. Agora vamos a Efésios 4:32 para terminar. Antes sede uns para com os outros, benignos. Devemos ser bons. Não custa nada segurar a porta à pessoa que vem atrás de nós. Não custa nada dizer obrigado, se faz favor. Não custa nada ensinar as crianças a dizerem palavras de amor. Isso são palavras de amor. Palavras que não custa nada dizer obrigado. Gosto muito de si. Eu quero só o seu bem, etc. Palavras assim. Portanto, antes de uns para com os outros, benignos, misericordiosos, termos pena das pessoas e até mesmo dos animais. E devemos perdoar uns aos outros. O Senhor Jesus perdoou-nos, foi à cruz por nós, ninguém lhe pediu perdão. Vou agora dizer uma oração em línguas acerca disto. Shikarabarabara, Shiripita Maná e Kandubarabashokoná. Vamos dizer, Jesus, perdoa-me por ter feito que tu viesses à terra para morreres em meu lugar. Perdoa-me, Jesus, por eu ter feito parte das maldições do Adão. Perdoa-me, Senhor, todos os meus pecados. Portanto, lendo outra vez, antes sede uns para com os outros, benignos, bons uns para os outros, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Dizer, Pai, obrigado porque me perdoaste em Cristo. Shikarabarabara-shuri, manariúria, koshofonuri. Glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom e misericordioso. Então, estamos a terminar. Não se esqueçam de pôr lá no vídeo, pôr assim aquele sinalzinho com o dedo para cima e também inscrevam-se. Façam isso para que Deus também fique contente connosco. Amém. E agora vamos fazer uma pequena oração em línguas e vamos ler o 339. Shikarabarabara, Shinikata Mana Shofona. O título é Servo Bom e Fiel. Desperta o dom que há em ti, pois Deus quer te utilizar. Os talentos que tu tens, irmão, para Deus os vais usar. Há uma coroa para ti e para aquele que vencer. Certamente ouvirás, servo bom e fiel. Certamente ouvirás Jesus um dia dizer: servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, servindo ao teu Senhor. Servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, desempenhaste o teu papel. Sobre o muito te vou pôr, servo bom e fiel. Amém. Seja assim. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos e amigos, até outro dia, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.